Opa, André Damasceno aqui para mais um treinamento online gratuito e exclusivo para você, tá certo? Eu que sou o fundador e criador do Melhor do Marketing, sou consultor de marketing digital, estou aí há quase 10 anos atendendo clientes em todo o Brasil de diferentes nichos e foi exatamente por isso, na verdade, o treinamento que eu preparei hoje é até uma solicitação de muitos alunos sobre esse tema. Alunos, profissionais, pessoas que me procuram para eu poder esclarecer algumas dúvidas relacionadas sobre esse tema. Eu falei então, poxa, vou preparar um treinamento porque eu sei exatamente quais são esses erros, porque eu já cometi esses erros no passado e hoje eu estou trazendo esses erros aqui para que você não cometa. Cometer esses erros significa diminuir a chance de você encontrar um cliente, significa você perder chance de ter um bom contrato, significa você perder contratos de uma maneira geral, tá certo? Então aproveite o treinamento daqui, porque ele é bem prático, ele é sensacional. Pegue um papel aí, um papel, caneta, lápis, faça todas as suas anotações para que você realmente não cometa esses erros daqui para frente, tá certo? Então assim, quais são os 4 erros comuns na execução do trabalho de uma consultoria em marketing digital, tá certo? Eu poderia aqui listar até mais do que 4, mas nesse momento eu vou listar 4 porque são os erros cruciais, são os erros mais importantes, são os erros que muitos profissionais cometem quando vão atender um cliente, quando vão fechar um contrato de consultoria, tá certo? E aí o primeiro erro para a gente começar aqui, ó, é exatamente esse erro: não começar do começo. Mas como assim, André? O que é não começar do começo? Isso não ficou claro para mim. Quando você fecha um contrato de consultoria em marketing digital, você fica extremamente feliz. Pô, afinal de contas, é um contrato entrando, o cliente vai começar a te pagar, ou seja, o faturamento vai subir, você tem um contrato, enfim, uma série de coisas importantes. Você comemora, você abre um champanhe, enfim, tudo isso. Só o que acontece? Num determinado momento, bate o desespero pelo simples fato que você não começou aquele contrato do começo. Bate o desespero por quê? Porque você não definiu algumas diretrizes e você corre o risco muito grande de perder o contrato no primeiro mês do contrato fechado. E aí você fala, mano, não, mas eu tenho cláusula de cancelamento. Veja só, as cláusulas de cancelamento são apenas para te proteger de clientes com má fé. Nesse caso, se você está cometendo esse erro de não começar pelo começo, o cliente vai querer cancelar com você e não vai ter outra saída a não ser cancelar com ele, tá certo? O que é não começar do começo? Eu listei algumas coisas aqui. Primeiro, fazer o bom e velho briefing. Eu até trouxe um exemplo aqui para você entender. Quando eu fecho um contrato com um cliente, ó, esse aqui é um cliente do Melhor do Marketing, é um espaço de coworking aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, que é a Fallwork. Primeira coisa que eu faço com esse cliente é desenvolver um briefing. Então vamos lá, ó, vamos fazer o passo a passo. O cliente fechou o contrato, assinou o contrato, maravilha. Ele recebe 24 horas, 48 horas depois um briefing exatamente como esse aqui, tá certo? Então, um briefing que ele vai ter aqui algumas perguntas, em sua maioria são perguntas abertas, onde o cliente ele vai ter que trabalhar ali para colocar a sua resposta, tá certo? E eu sempre direciono as respostas para o que eu preciso saber. Então, por exemplo, uma das respostas que tem aqui, qual é a oportunidade e problema que nós precisamos focar com o trabalho de marketing nas mídias sociais? O cliente ali, geralmente, ele vai fazer um texto grande, enfim, troca essa ideia com ele. Conte aqui qual é o seu maior objetivo com a consultoria de marketing digital do André Damasceno. Novamente, ele vai falar ali quais são os objetivos dele, o que ele quer com a minha consultoria. E uma das perguntas que sempre tem é, atualmente, como os clientes chegam até você e qual é o tipo de investimento que você faz. Ou seja, eu preciso fazer um diagnóstico para identificar atualmente como esse cliente está chegando e quais são os nossos esforços, ou seja, o que nós vamos precisar fazer para melhorar o número de clientes, para melhorar o número de leads, para melhorar os resultados no Facebook, no Instagram, o alcance, o número de curtidas, tudo isso. Então, esse é um briefing.
tá certo? Quando eu digo aqui não começar do começo, é exatamente você esquecer de fazer o briefing. E aí o briefing ele é um dos modelos mais antigos dentro da publicidade e propaganda. E no marketing digital é a mesma coisa. Então isso é um erro, não começar do começo e começar pelo briefing. Outro ponto importante, alinhamento de expectativa. O que é alinhamento de expectativa? Quando o cliente ele fecha um contrato com você, ele está com uma expectativa muito alta. Expectativa em relação ao que você vai entregar, expectativa em relação ao trabalho que você vai desenvolver, expectativa para que os resultados comecem a chegar. Afinal de contas, ele está te pagando, ou ele vai começar a te pagar, então ele começa a gerar várias expectativas na cabeça dele. E aí é muito importante que você faça esse alinhamento da expectativa. Mas André, como eu faço esse alinhamento de expectativa? Uma das coisas que eu faço ao fechar um contrato, nos primeiros 30 dias, eu já agendo aqui 2 reuniões. Tá certo? Já vou agendar 2 reuniões para dizer exatamente o que será feito, como será feito, qual vai ser a metodologia de trabalho, quais serão as etapas. Eu deixo isso muito claro. E se ainda for possível, eu faço isso aqui, eu agendo um almoço para tranquilizar o cliente, para mostrar para o cliente que eu estou próximo a ele, que a minha consultoria vai ter papel importante dentro do trabalho ali no dia a dia com ele, tá certo? Então eu faço esse alinhamento de expectativa, agendando já 2 reuniões, marco um almoço e ao mesmo tempo eu vou blindando o meu cliente, vou até colocar aqui, vou blindando o meu cliente com informações do que está acontecendo. Eu disparo um e-mail semanal, eu dou feedback para ele no WhatsApp, dependendo qual for a proximidade do cliente. Eu vou fazendo tudo isso para que ele se sinta seguro, porque ele está com a expectativa muito alta para os 30 primeiros dias, tá certo? Uma outra coisa que ajuda, que eu vou até colocar uma seta aqui no alinhamento de expectativa, é mostrar para o cliente que você definiu metas e objetivos a curto e médio prazo. O que são metas e objetivos? Objetivo é algo mais abrangente. Metas é direto ao ponto e é mais específico. Eu trouxe 2 exemplos aqui para você entender. 2 exemplos de objetivos. Aumentar a participação da marca em redes sociais como Facebook e Instagram. Aumentar o tempo de permanência do site. Então, isso são objetivos. E metas são mais específicas, são mais diretas. Essa meta aqui, por exemplo, ela está relacionada com o primeiro objetivo. Aumentar a participação da marca em redes sociais como Facebook e Instagram. Quanto? Qual dia? Qual tempo? Qual prazo? 20% em cada rede social nos próximos 30 dias. Se eu consigo atingir essa meta, eu alcanço o meu objetivo, que posso alcançar outros objetivos que não sejam objetivos diretos, como objetivos indiretos, chegar a novas pessoas que até então não conheciam o meu produto ou o meu serviço, me aproximar, aumentar a divulgação da minha marca, eu consigo fazer tudo isso. Agora, a meta que está relacionada com aumentar o tempo de permanência do site é 30% nos próximos 60 dias para os próximos 4 posts que criarmos. Ou seja, então aqui nesse caso ainda eu tenho uma meta com prazo e com uma ação. A ação é o quê? 4 posts que criarmos. Aqui eu fui ainda além do que eu posso mostrar para o cliente. Então, quando eu faço esse processo aqui, eu estou alinhando a expectativa com o meu cliente. Ele se sente muito mais seguro. E é exatamente começar do começo, tá certo? Outro ponto, criar um planejamento e apresentar e ter o ok das partes envolvidas. O que é criar um planejamento? Pense comigo, você vai viajar, você vai casar, vai trocar de carro, vai comprar um imóvel, você precisa criar um planejamento. Quando você fecha uma consultoria de marketing digital, o processo ele é o mesmo. Então, você tem que começar do começo criando um planejamento. É totalmente errado você já sair fazendo qualquer coisa sem antes ter uma estratégia definida, sem antes ter
um plano de ação criado. Então, o que você deve fazer é criar um planejamento, apresentar e ter um ok das partes envolvidas. Quem são as partes envolvidas? Quem te contratou, talvez um gerente, um gestor, alguma pessoa que esteja relacionado ao contrato fechado com você. E por último, o que eu acho mais importante é ter duas estratégias iniciais de muito valor com foco nas respostas obtidas a partir do briefing. Por exemplo, nesse briefing aqui, por exemplo, eu fiz a seguinte pergunta. Atualmente, como os clientes chegam até você? Qual é o tipo de investimento que você faz? Aí vamos supor que o cliente respondeu aqui, os clientes chegam até mim através de anúncios no Facebook, mas eu não estou feliz como eles estão chegando porque eu não estou conseguindo fechar com eles, ou seja, não são leads quentes. Então você vai propor uma ação para ele já imediata nos próximos 30 dias com foco na resolução desse problema. Talvez, e é claro, deixa eu abrir um parênteses aqui, você não vai resolver de imediato aquela ação. Talvez ela vai ser resolvida a partir do pontapé que você for dar. Mas essa ação ela faz parte do conjunto de estratégias. Então, vou te dar um exemplo aqui. Estratégia 1. Essa estratégia 1, ela está até ligada a uma das metas aqui. Então, criar conteúdo que possa oferecer suporte aos seguidores e fãs. O que é oferecer suporte? É resolver um problema, esclarecer uma dúvida, entreter o fã, o seguidor, ajudar com uma solução, ou seja, ajudar o fã, o seguidor de alguma forma. Como que você pode fazer isso? Vídeos, stories, uma websérie, você pode criar uma live aí no seu Facebook e começar a responder os primeiros questionamentos. Isso é uma estratégia. Uma estratégia 2, que está casada com a meta número 2, que é o objetivo de aumentar o tempo de permanência do site, é criar uma... aqui tinha outra, inclusive, olha só. Então vamos lá, criar conteúdos que possam oferecer suporte aos seguidores. Outra estratégia, criar campanhas de anúncio no Facebook e Instagram com objetivos diferentes. Então, envolvimento e consciência de marca. Já na estratégia 2, eu coloquei aqui duas ações. Nos novos posts criados, inserir links apontando para outras seções do site e posts com conteúdos semelhantes. O que isso quer dizer? É o hiperlink. Você abre um blog, por exemplo, deixa eu abrir aqui o do Melhor do Marketing. Vamos abrir aqui o blog do Melhor do Marketing. O que isso quer dizer, né? Links internos. Talvez não tenha ficado claro para você. Vou aqui na seção do blog. Vou escolher uma publicação aqui, 3 tipos de serviços lucrativos de consultoria em marketing digital. Você vai ver que aqui dentro tem links apontando para outras seções do site. Aqui é um exemplo. Se você chegou até aqui, gostou do que viu, quero te convidar. Então, aqui dentro desse conteúdo, tem links apontando para outras seções dentro do site. Isso faz com que o tempo de permanência ele aumente dentro do seu site. Por exemplo, aqui tem um link apontando para uma outra página dentro do site. Então, tudo isso favorece com que você aumente o tempo de permanência do seu visitante dentro do seu site. E uma outra ideia aqui, uma outra ação é inserir vídeos dentro dos conteúdos como forma do leitor assistir durante a leitura. Que é exatamente esse post aqui, Aqui dentro desse post, o post é esse aqui, Como ganhar destaque no Google Meu Negócio, case Figata Pizza e Birra, que é um dos nossos clientes. Aqui embaixo, além de ter links apontando para outras seções do site, olha aqui, um link, outro link. Aqui também tem um vídeo. Com isso, automaticamente vai fazer com que o leitor ele possa dar um play, assistir o vídeo e ficar aqui dentro acompanhando o treinamento, acompanhando todo o material comigo, tá certo? Então isso aqui é uma outra dica, uma outra ação. Então, o primeiro pontapé que você tem que dar aqui para que você não cometa um erro é exatamente começar do começo. O erro é você não fazer esse começo. Então, é você pular todas essas etapas. E aqui são etapas, aqui são processos. Então, quando você fecha um contrato,
você tem um caminho, você tem um método. O método, André, é esse: fazer um briefing, alinhar a expectativa, definir metas e objetivos, criar um planejamento, apresentar e ter o ok, e por fim, apresentar 2 estratégias de muito valor para que o cliente ele possa executar naquele momento, ou que nós possamos executar naquele momento, tá certo? Bom, um outro erro também, que eu já cometi muito, não é só com você, eu já cometi muito esse erro, é não ter um cronograma de trabalho definido. O que é não ter um cronograma de trabalho definido? Primeiro, é não definir ações e colocar prazos, e a falha na entrega das ações é devido à falta de compromisso com esses próprios prazos. Né? Então, quando você fecha um contrato e você não coloca deadline, você não coloca o que vai ser feito, quando, por quem é o responsável, isso quebra toda a conexão que você ganhou com o cliente. E o cliente começa a desconfiar do trabalho que você está entregando. Então, o que é não definir ações e colocar prazos? Eu trouxe aqui 4 exemplos. Primeiro exemplo: diagnóstico do site das redes sociais é uma ação. Planilha de gestão de conteúdo com dados, periodicidade de conteúdo, uma outra ação. Configuração e criação de anúncios para gerar tráfego, terceira ação. E uma quarta ação, publicação relacionada ao conteúdo orgânico. Ou seja, nesse momento aqui eu apresentei, defini em cronograma para o cliente que nós vamos trabalhar essas 4 ações. Por qual prazo? Por quanto tempo? Durante os próximos 30 dias, então vem aqui e coloco, nos próximos 30 dias, nossa equipe estará envolvida com essas ações. Então, nos próximos 30 dias, o seu cliente, ele sabe o que você vai fazer e por que você está fazendo aquilo, tá certo? Então, ele tem a noção do que você está trabalhando, do que você está trabalhando, no porquê você está trabalhando com aquilo. E aí, quando você não tem um cronograma de trabalho, o que acontece? Você acaba cometendo a falha na entrega. Por quê? Primeiro, você talvez não tenha um software de gerenciamento de publicações no Facebook, Instagram, no LinkedIn, no YouTube, sei lá, em qualquer rede social. Então você tem que fazer isso tudo manualmente, e manualmente você está aumentando as chances de ter um erro, tá certo? E por último, não usar um aplicativo ou qualquer coisa para criar rotina das ações. Dica de aplicativo: Trello. Esse é um aplicativo que tem na versão gratuita, onde você consegue cadastrar os seus clientes e definir ações, definir prazos com datas no que vai ser feito, o que vai ser executado. Você inclusive pode convidar profissionais terceiros para trabalhar junto com você dentro do Trello. Então, por exemplo, você é o gestor daquela campanha, daquele planejamento que você vai criar para o seu cliente, e você tem um estagiário, você tem um design, você tem um programador. Então, através desse aplicativo, através desse software, você consegue definir prazos, definir ações. E aí, o que eu gosto de fazer? Deixa eu até pegar o Trello aqui para você entender. Deixa eu colocar aqui, Trello. O que eu gosto de fazer dentro do Trello? Eu dou autonomia para os profissionais que estão trabalhando comigo, e a partir disso, tá certo? Esses profissionais, eu vou vendo o que esses profissionais estão trabalhando. Por quê? Porque eles conseguem dar feedback. Eles conseguem ir respondendo exatamente a atividade que você está exercendo, tá certo? Então, cronograma de trabalho. Isso é importante para quê? Para que até você se sinta organizado, para que você não fique perdido nas tarefas que você precisa executar. Muitas vezes, lá no início do processo, até hoje às vezes eu cometo essa falha. O que acontece? Eu fecho um contrato, faço toda essa primeira parte aqui, só que eu não tenho um cronograma de trabalho bem definido. Isso é comum para qualquer profissional, independente de qual nível ele esteja. Então, se você está começando agora, você tem 10 anos de carreira, saiba que em algum momento você vai ter dificuldades nesse cronograma de trabalho. O importante é que isso caia numa rotina. Por quê? Quando você definir uma rotina de ações a serem feitas, com datas, com períodos, e você tem os softwares ali para te ajudar, maravilha.
você acaba de resolver um problema, você acaba de resolver um gargalo que é comum dentro da profissão de consultor digital. E aí um outro gargalo muito comum é a ausência de um relatório, tá certo? E aí quando eu digo um relatório, a primeira coisa provavelmente que veio à sua cabeça é: André, eu faço relatório, eu envio para o meu cliente número de curtidas, número de seguidores, o que ele teve, pego as informações do site dele, do Google Analytics, tudo isso. Eu não me refiro a apenas esse relatório. Eu me refiro a um relatório mais gerencial, ou seja, um relatório do que foi feito durante aqueles últimos 30, 15, 20 dias. É um relatório gerencial. Então, por exemplo, horas envolvidas, processos melhorados, se você entrou em contato com o programador, se você fez uma reunião com o programador, uma reunião de alinhamento de expectativas, reunião de alinhamento de metas, enfim, tudo isso. Então, o relatório não é simplesmente para você criar um trabalho, sua marca teve 10 citações. Não me refiro a esse relatório aqui, ó. Número de seguidores, seguidos, envolvimento, alcances, visitas, leads gerados, inscritos no canal do YouTube. Não é apenas esse relatório. Eu digo um relatório gerencial para que o cliente tenha total controle sobre a sua gestão do seu trabalho. Afinal de contas, o papel de um consultor, né, é oferecer soluções consultivas, mas também apresentar para o cliente no que você está trabalhando ali semanalmente, mensalmente, tá certo? Quarto ponto, quarta dica aqui, ó, amadorismo. E isso é um erro que muitos profissionais cometem, principalmente os profissionais que estão no início de carreira. O que é o amadorismo e por que isso me incomoda? Por exemplo, desmarcar reuniões em cima da hora, tá certo? Você está com uma reunião agendada e você acaba de desmarcar uma reunião. Cara, isso gera um mal-estar muito grande. Por quê? O cliente ele se programou para aquilo. Independente de que tamanho seja o cliente, ele se programou para aquilo. Então ele trabalhou, ele reservou a agenda dele, bloqueou a agenda dele para ter uma reunião com você. Outro ponto que está muito linkado com esse primeiro aqui, chegar atrasado. Não há nada mais deselegante do que você chegar atrasado a uma reunião. Né? A reunião está marcada para as 14, você chega às 14h30. Nós entendemos, eu entendo perfeitamente que imprevistos podem acontecer, mas isso não deve se tornar uma rotina, tá certo? E você não pode fazer disso sempre uma desculpa. Tinha trânsito. Fui pegar meu cachorro. Eu tinha que dar aula. Não. Se você comete uma vez, saiba que é bem provável que você vai cometer outras vezes. Então a minha dica é: não deixe que isso aconteça a primeira vez, porque senão você vai dar sequência a isso cada vez mais. Quarta questão aqui dentro do amadorismo, falta de transparência na entrega dos resultados. Internet é algo muito transparente porque está ali na cara do cliente. Se você não mostrar, o seu concorrente vai vir e vai mostrar. Então, o que eu costumo falar aqui? Caramba, se você fez algo e não deu muito certo, deixe claro para o cliente o que você está fazendo. Você está fazendo um teste, você está modificando os anúncios. E eu tenho alguns exemplos claros aqui dentro da empresa. Eu atendo, por exemplo, a Fabiana, aqui ó, Fabiana Lousada Imóveis. Ela é uma corretora, ela não é autônoma, ela tem ali alguns profissionais envolvidos com ela, tá certo? E eu faço o atendimento dela aqui, principalmente eu faço os anúncios, crio uma série de coisas. E já aconteceu do anúncio algumas vezes não ir para o ar. Eu simplesmente falei, Fabiana, acabei esquecendo, porque era quantidade absurda de anúncios. Eu poderia ter inventado uma história, mas o mais importante é você ser transparente, principalmente com a entrega dos resultados. Ou seja, o que você tem feito, qual é o resultado que tem gerado? Você tem feito a ação X que tem gerado o resultado Y. Então é muito importante que você tome nota dessa situação, tá certo? E o outro ponto aqui é a demora no feedback. Você vai para uma reunião, dentro da reunião fica definido um conjunto de ações que vocês precisam executar e você acaba executando, mas você demora a dar o feedback. Quando eu digo feedback aqui,
É o feedback no sentido, olha só, Fabiana, o trabalho está sendo executado. Olha só, Michele, o trabalho está sendo executado. Olha só, Arísio. E por aí vai. Então, esse feedback é importante. E aí, se você vai dar esse feedback por e-mail, aqui, por WhatsApp, vou colocar aqui também. Se você vai fazer uma reunião presencial, não importa. Quem tem que definir a melhor forma de dar um feedback é você juntamente com o seu cliente. Veja como que o cliente reage quando você dá um feedback para ele do que as ações estão ocorrendo e a partir daquela reação você vai dar sequência na sua maneira de dar feedback, tá certo? Bom, nesse momento aqui eu te mostrei 4 erros cruciais, comuns, na verdade, bem comuns, na hora de executar o trabalho de uma consultoria de marketing digital. Repassando aqui, não começar do começo, cronograma de trabalho, ausência de um relatório e o amadorismo. Então, essa combinação aqui, deixa eu fechar, essa combinação, ela é fatal, tá certo? Esses 4 erros aqui, eles são fatais. Por que eu digo fatais? Eu já vi muito profissional perdendo clientes, perdendo bons contratos por causa desses erros. Eu já vi um contrato que poderia durar 2, 3, 4 anos, durar apenas 6 meses pela ausência de um relatório explicando detalhadamente o que você vinha fazendo. E aí vai você para o mercado buscar novos clientes. Então, esses 4 erros combinados, ele é fatal. Na verdade, assim, um grupo de erros, por exemplo, não começar do começo, ele já pode ser muito fatal. Misturar esses 4, então, fazer essa junção é praticamente pedir para a sua empresa de consultoria e marketing digital, para a sua profissão, para a sua carreira que está começando agora, ir para o buraco, tá certo? E aí o que eu fiz? Eu trouxe um bônus para você entender como que eu estou comprometido em entregar o melhor conteúdo para você. O que é esse bônus aqui? Contrato de renovação, 6 meses, 1 ano. Por que isso é um erro e é um erro bônus? É muito comum você fechar um contrato aí vou falar por mim aqui, eu fecho contratos semestrais ou anuais. É muito comum quando você fecha um contrato de 6 meses, você quer buscar a renovação desse contrato. Perfeito, normal, super simples. Só que muitos profissionais, e quando eu digo muitos profissionais, eu me coloco aí, não me coloco mais, mas eu já estive do outro lado, eu deixava para tentar essa renovação lá no 6º mês. Eu não já vinha falando lá no finalzinho do 4º mês, no início do 5º mês, sobre a renovação do trabalho de uma maneira delicada, de uma maneira mais sutil. Isso acontece também com o ano. Eu deixava para falar isso quando eu estava no finalzinho do contrato, ou seja, faltando 15 dias para acabar. E, cara, a sua chance diminui muito, tá certo? Você pode até estar fazendo um mega trabalho, um trabalho sensacional, mas se você não entender como que o cliente está se sentindo, se você deixa para colher o feedback apenas faltando 15 dias para tentar uma renovação, as suas chances de renovar esse contrato vão cair, tá certo? Então, assim, fechou um contrato de 6 meses ou 1 ano, ou com um período menor ou maior, se você quer a renovação desse contrato, a minha dica é, a partir do 4º mês, se for um contrato semestral, no finalzinho do 4º mês, no início do 5º mês ali, você já comece a sondar algumas coisas, pegar um feedback, solicitar informações do que pode vir em seu novo contrato e por aí vai. E de 1 ano a mesma coisa, tá certo? Então, é exatamente o que você precisa fazer aí dentro para que você não comece a ficar desesperado, tá certo? Bom, se você gostou desse material que eu acabei de te mostrar aqui desse treinamento, fique comigo agora até o final, porque o que eu vou falar com você é muito especial. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho um curso online chamado Profissão Consultor de Marketing Digital, que é esse aqui, ó. É o meu curso onde eu mostro um passo a passo para você se tornar uma autoridade como um consultor, fechar seus primeiros e mais contratos consistentes e viver profissionalmente de consultoria, mesmo que você esteja começando agora ou já tenha alguma experiência. Ele é um curso 100% online, tá certo? Onde você tem aqui
na verdade, 8 módulos, né? Deixa eu ver isso aqui. Na verdade, são 9 módulos, porque tem o módulo 0 aqui, ó. Na verdade, são 9 módulos. Então, eles são 9 módulos que você vai receber nesse curso online. E o mais bacana é que se você gostou desse material que eu acabei de te apresentar aqui, aqui dentro do meu curso online, você vai ter acesso a videoaulas, você vai ter acesso a materiais, a conteúdos em PDF, a ferramentas, enfim, uma infinidade de coisas que vão te levar a você viver profissionalmente como consultor de marketing digital, fechar seus contratos e ter aí exatamente qualidade dentro das coisas que você faz, tá certo? Por exemplo aqui, ó, o que fazer depois de fechar um contrato? Né? Você comemora um contrato, fechou, e aí? Qual é o passo que você deve dar? Tá certo? Então, muito importante, são 9 módulos, bem bacana. Cada um dos módulos complementa o outro. Além dos módulos, você vai receber 6 bônus. E algo eu acho muito legal isso aqui também, ó, o Masterclass Tira Dúvidas. A cada 2 meses eu entro ao vivo e converso online com todos os meus alunos, que hoje já são quase 500 alunos, são mais de 400 alunos. Então eu converso online com eles, tiro dúvidas, interajo, respondo perguntas e esse conteúdo ele fica gravado lá depois. Um outro detalhe muito importante que eu quero te mostrar aqui, ó, é isso aqui, ó, além dos depoimentos. Então, é alunos que estão fazendo o curso, que ainda nem acabaram o curso, mas que já estão tendo ótimos resultados. Como o caso aqui do Gabriel, do Rio de Janeiro, ó, mesmo atuando no mercado como consultor de marketing digital há cerca de 1 ano, o curso Profissão Consultor de Marketing Digital me levou a outro nível de profissionalização. Ou seja, o Gabriel ele já estava em campo, só que ele começou a ter mais informações, ele foi para um outro nível, um outro estágio, uma outra etapa da vida dele, tá certo? O Ronaldo aqui, por exemplo, ó, bom demais e o apoio que você oferece é incrível. O que é o apoio? O apoio é exatamente isso aqui, ó. Aqui eu tô te mostrando agora, dentro do curso, tá vendo? Aqui eu tô dentro do curso. Aqui dentro do curso tem os comentários. Deixa eu pegar alguma aula aqui que tem algum comentário, talvez. Ah, aqui não tem. Deixa eu pegar aqui algum que tem. Ó, aqui tem comentários, tá vendo? Então, o que eu faço? Qual que é o suporte que o Ronaldo Venâncio ele disse aqui, ó? Por exemplo, é esse suporte, tá certo? Então, aqui dentro da aula, essa é a plataforma que você vai poder acessar, que você vai comentar, inclusive, você vai escrever uma pergunta aqui, eu vou responder a sua pergunta, exatamente o quê? Você vai ter um suporte comigo, sempre que você quiser fazer uma pergunta, que você quiser interagir em tempo real. E é bem dinâmico, então todas as aulas estão aqui, as aulas são separadas por bônus, por módulos, tá vendo? Ó, módulo 1, módulo 2, então cada módulo tem todas as suas aulas. Olha que bacana, ó, olha que bacana, olha que legal isso aqui. Você navega, você vai dar o play aqui, por exemplo, ó, uma aula aqui começando, e aulas curtas, aulas objetivas, aulas rápidas, tá certo? Começa aqui de 10 minutos, essa aqui tem 7 minutos, que é exatamente para você botar, aprender, colocar em prática e ir para frente. E aí, se surgir uma dúvida, o que você vai fazer? Tá aqui, ó. Surgiu uma dúvida, uma pessoa vai comentar, você vai comentar e eu vou, ó, responder aqui, ó. Olha que bacana isso aqui. Tá bom? Outro detalhe importante que eu quero te falar é o seguinte, tá certo? É a garantia. O que é essa garantia? Olha só, o que é a garantia? Você tem uma dupla garantia comprando esse curso. Você tem a garantia de 15 dias. Se dentro de 15 dias, contando a data inicial da sua inscrição, nesse momento aqui, você comprou o produto, mas você não gostou, o que vai acontecer? Você pode devolver o curso. Sem nenhum problema, sem nenhum ressentimento, nada. Pode ficar tranquilo. A gente vai devolver, você vai mandar um e-mail, a gente vai fazer o estorno, beleza, continuamos amigos, bola pra frente, enfim. E aí tem a garantia dupla, que é a garantia de 120 dias. Se durante 120 dias você aplicar tudo que eu ensino dentro desse prazo aí e você não tiver retorno em 120 dias, o que eu vou fazer? Eu vou me encontrar
uma mentoria online com você. Então, se você não tiver resultados em 120 dias, eu vou te ajudar através de uma mentoria online. Ou seja, você praticamente tem risco zero. É o melhor investimento que você vai fazer focado aí na sua carreira. Se você é um consultor de marketing digital, se você é um profissional que está buscando dar um up, que você quer se profissionalizar, exatamente como o Gabriel fez aqui, ó, se você quer se profissionalizar, ou se você quer dar um up como a Cis ou como a Érica, como esses profissionais fizeram, o melhor investimento que você vai fazer é isso aqui. Por quê? Porque você não tem risco. Comprou, durante os 15 dias, está usando, viu que não é para você, a gente devolve o dinheiro. Garantia de 120 dias, aplicou todo o conteúdo do curso, não teve nenhum resultado, eu vou te ajudar através de uma mentoria online, tá certo? Então, o que eu quero que você faça agora? Em algum lugar desse vídeo tem um botão onde você vai clicar e vai fazer a compra do seu curso. Eu estou te esperando lá com todos esses módulos aqui, tá certo? Com todas essas aulas. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você vai fazer e eu vou responder, eu vou trazer a resposta para você, tá certo? Então o que eu quero que você faça agora? Tome a sua melhor decisão, clique no botão que você está vendo em algum lugar desse vídeo, faça sua compra, esteja junto comigo e com os mais de 400 alunos que hoje estão se tornando profissionais muito mais qualificados, tá certo? Tô te esperando, é isso aí, um abraço!